se sentir mais à vontade. Mas queria falar um pouco hoje, então, sobre o ano de 2025 para nós, como família Relevância, né? Vai ser uma pregação um pouco mais diferente, né? Queria que você tirasse um tempo nessa manhã para você ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, para você prestar atenção, né? Então eu queria que você tirasse agora qualquer impedimento na sua mente, no seu coração, não mexesse no seu celular durante esse período, para que você pudesse prestar um pouco atenção, focar naquilo que Deus tem para nós. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, né? O mais direto possível também, mas hoje é um direcionamento para nós como família espiritual, né? E o ano passado eu estive orando bastante e buscando uma direção de Deus, né, para nossa igreja, para esse ano de 2025, e desde o começo do ano Deus foi trazendo algumas coisas no meu coração, desde o começo do ano passado, né? E o tema que Deus trouxe muito no meu coração desde o começo do ano passado era evangelismo e discipulado, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, né, a gente faz o DNA, a maioria de vocês aqui já passou. Se você não passou ainda, se inscreva para fazer no próximo, que é o nosso curso de membresia, né? E no nosso DNA, a gente vai coletando dados, né? E eu vou falar para vocês que 90% das pessoas que entram na nossa igreja hoje são pessoas que vieram de outras igrejas. Não são pessoas que aceitaram a Jesus aqui, ou tiveram encontro com Deus aqui, ou que reconciliaram com Deus aqui. 90% das pessoas vieram de outras igrejas. Isso começou a me incomodar um pouco, porque o Relevância, a nossa igreja, ela não nasceu para ficar tirando gente de outras igrejas. A nossa igreja, ela nasceu para ganhar gente que está precisando para Jesus. E aí Deus começou a trazer isso no meu coração. E aí, aleatoriamente, fui lendo alguns livros no ano passado, né? Deus começou a trazer isso. E aí os livros que eu li falavam sobre evangelismo e discipulado. E aí eu fui confirmando, aí o pastor Elton também, numa das nossas reuniões de pastores aqui da igreja, ele falou assim: eu acho que a gente precisa ganhar mais gente para Jesus aqui como igreja. E eu falei para ele: calma, pastor Elton, né? É o tema que Deus está colocando no meu coração, talvez seja o tema que nós vamos focar no ano que vem. E aí tive a oportunidade no mais ou menos outubro do ano passado de ir para um evento que chama Lausanne, mas não foi em Lausanne. O evento chama Lausanne, mas foi na Coreia, gente, né? Então, fui lá, e aí muito do que foi falado lá foi sobre evangelismo e discipulado. E aí, lá tive a oportunidade de conhecer esse pastor que eu falei aqui, que é o pastor Rick Warren, né, que é um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Muitos acho que já leram um livro dele, que acho que é um dos livros mais vendidos na história depois da Bíblia, que é Uma Vida com Propósitos, né? Então, se você não leu ainda, até recomendo que você leia, um livro muito bom, né? Acho que depois da Bíblia é o livro mais vendido, tem na Store também lá embaixo, né? Então, e ele tem essa igreja, chama Saddleback, né? E ele compartilhou um pouco sobre aquilo que Deus estava falando com ele nesses últimos anos. E muito do que ele falou tinha a ver com aquilo que Deus estava falando no meu coração. Então peguei muita coisa e vou estar passando para a gente aqui hoje, coisas que Deus tem falado comigo e coisas que Deus falou através da vida dele também, né? Eu tive a oportunidade de crescer num lar cristão. Então, meu pai, desde que eu nasci, me lembro, ele é pastor, né? Então eu sempre frequentei eventos de pastores e, né, acabou que também eu me tornei um pastor e continuo frequentando um círculo de muitos pastores. E um problema que eu vejo na vida de muitos pastores, né, ao redor de todo mundo, é desencorajamento, né? Então vejo muitos pastores cansados, muitos pastores que estão prontos para desistir, pastores que não aguentam mais, né? E eu ouvindo e tendo a oportunidade de conversar com muitos desses pastores, né, eu cheguei a uma conclusão de por que muitos pastores chegam nesse lugar, porque que nós muitas vezes chegamos nesse lugar, são falta de prioridade. Então, gastam muita energia em coisas secundárias, né? Então, pastores muitas vezes são pegos fazendo aquilo que todo mundo diz que eles deveriam fazer, ao invés de fazerem aquilo que Deus falou que eles podiam fazer, e acabam então tentando fazer demais. Não me impressiona, né, muitos pastores, muitas pessoas estarem cansadas, porque muitas vezes, né, a gente acaba substituindo o importante por aquilo que está sendo urgente, né? E o motivo pelo qual eu te contei isso e falei um pouco sobre isso, é que eu quero falar com você sobre ordem de prioridade. Hoje o tema da minha mensagem é: você está gastando a sua vida com o que realmente importa, né? Então, a minha suspeita é que talvez muitos de nós aqui, a gente tem colocado prioridades erradas nas nossas vidas. Muitos de nós aqui temos feito uma ordem de prioridade errada nas nossas decisões, e isso tem te causado fatiga,
tem te causado exaustão. E você fica se perguntando por quê. E o fato é que muitos de nós, a gente tem gastado o nosso tempo com coisas que daqui 5 anos não vão mais importar. Cristãos hoje têm colocado prioridade em causas secundárias. E essas causas, elas podem ser pessoais, elas podem ser culturais, podem ser sociais, elas podem ser políticas, mas todas essas causas secundárias, no final, elas vão acabar te desapontando. E o que eu quero fazer hoje é falar um pouco sobre isso, né? A gente vê a palavra de Deus, entender o que Deus fala sobre as nossas prioridades e o nosso propósito. E deixa eu começar te falando 3 coisas importantes da vida. A primeira eu acho que você já sabe, né? Você não pode fazer tudo. Acho que você já sabe isso. Segundo fato da vida é que Deus também não espera que você faça tudo. E a terceira coisa da vida é que só existem algumas coisas que valem a pena serem feitas. Tá, eu vi um pastor uma vez, que ele estava falando para pastores mais jovens, estava participando, e ele falou assim: seleção é o nome do jogo, né? Se você não controlar o seu tempo com as coisas que são prioridades, você não vai conseguir controlar mais nada na sua vida. Você não vai ter tempo, por exemplo, no ministério, de se envolver em todas as pequenas causas que todo mundo quer que você se envolva. Então ele falou assim, ó, foca em 2 coisas: no grande mandamento e foca na grande comissão. E uma vez eu vi um tema de um evento que era assim: o maior poder para a maior missão. E pensando sobre isso, né, a gente só vai receber o maior poder quando a gente estiver cumprindo a maior missão. Você tem que entender uma coisa: Deus, Ele não é obrigado a nos empoderar ou nos dar energia para que a gente faça as nossas próprias coisas. Deus, Ele não tem a obrigação de te equipar ou te empoderar para que você cumpra a sua lista de tarefas. Deus, Ele vai nos empoderar, vai nos dar energia, vai nos capacitar quando nós estivermos cumprindo a missão que é dEle, a missão que é de Deus, não a nossa. E a gente vê 2 pessoas na Bíblia que tiveram uma vida de propósito. A primeira é Jesus. As primeiras palavras que a gente vê de Jesus registradas era quando Jesus tinha 12 anos de idade. Encontraram ele no templo, e aí ficaram procurando, e quando encontraram Jesus, ele fala: eu devia estar na casa do meu pai. Jesus falando com 12 anos de idade: a minha vida é sobre as coisas do meu pai. Jesus com 12 anos, ele já sabia as prioridades e o propósito que ele tinha na vida. Sabe, eu não sei quantas pessoas com 12 anos de idade vão dizer: a minha vida é sobre as coisas do meu pai. Mas Jesus, ele sabia do seu propósito tão cedo na vida. E olha só que interessante, depois no fim da vida de Jesus, quando ele está orando no jardim do Getsêmani, nas últimas palavras de Jesus antes de ele ir para a cruz, ele diz: meu pai, estou terminando a obra que o Senhor me deu para fazer. Isso que eu chamo de uma vida de propósito. Com 12 anos ele já sabia o que tinha para fazer, e ao final da vida dele, ele poder falar: meu pai, eu terminei o trabalho que o Senhor me pediu. Isso é uma vida de propósito. E eu quero que ao final da sua vida, você possa virar para Deus e falar: Deus, eu terminei o trabalho que o Senhor pediu para eu fazer. Será que você vai poder chegar no final da sua vida e falar isso para Deus? A hora que você tiver um encontro com Ele, a hora que você estiver na porta da eternidade, você chegar para Jesus e falar: Senhor, eu terminei o trabalho que o Senhor me pediu para fazer. Outro que tinha uma vida com propósitos era Paulo. Atos 20:24 fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Hoje nós vamos ler muito texto bíblico, tá? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, ou seja, espalhar as boas obras do Senhor para todos. Paulo fala: minha vida não vale nada, a não ser que eu use a minha vida para terminar a missão que me foi dada. E ao final da vida de Paulo, em 2 Timóteo 4:7, se puder ir sempre botando aí na tela para mim, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ambos, Jesus e Paulo,
Eles se negaram a serem distraídos daquilo que era mais importante. Ambos mantiveram seus propósitos e prioridades com clareza por toda a vida. Então, se você quer viver uma vida que vale a pena, se você quer que a sua carreira tenha um impacto, se você quer que seu ministério faça a diferença, se você acredita que essa igreja aqui, se você quer ver essa igreja aqui transformando vidas, o ponto de partida é você clarificar o que mais importa na vida e depois você reordenar as suas prioridades de acordo com isso. Tá, e como é que a gente faz isso então? Eu vou dar 3 coisas para você hoje. A primeira coisa é, nós temos que deixar de lado a nossa agenda e focar na agenda de Deus. Nós precisamos adotar a agenda de Deus, tá? Qual que é a agenda de Deus no mundo? A agenda de Deus não é uma agenda econômica. A agenda de Deus não é uma agenda política. Deus, ele não está tentando salvar um grupo específico, uma nação específica. A agenda de Deus não é uma agenda de entretenimento. A agenda de Deus também não é a agenda da sua família. A agenda de Deus é o que a Bíblia chama de reino de Deus, tá? Hoje nós vamos aprender bastante coisa aqui. Deus, ele está tentando construir uma família, indivíduos redimidos de todas as nações, com passados diferentes. Deus, ele está construindo um redimido reino de Deus. Mateus 24:14 fala assim para nós: e esse evangelho do reino será pregado com todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Virá o fim. Muita gente fala sobre o fim, sobre Apocalipse, sobre escatologia. O fim vai chegar. A história, ela está caminhando para o seu clímax. A gente começa a ver muitos sinais. Inclusive a gente vê a natureza, como ela está respondendo. A gente vê como está moralmente a sociedade hoje em dia, Mas pode ser que uns acreditem uma coisa sobre o fim do mundo. Pode ser que outros ouçam sobre outras coisas no fim do mundo. A gente pode debater profecia, a gente pode debater mapas aqui, etc. Mas uma coisa a gente tem certeza, Jesus disse: eu não volto até que todos tenham ouvido falar do Evangelho. Eu não volto até que todos tenham ouvido falar do Evangelho. O reino de Deus é o maior tema do ministério de Jesus, gente. Se você pegar no Novo Testamento, a palavra reino, ela vai aparecer 157 vezes. Reino era a principal e a favorita descrição de Jesus para aquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Se a gente ler as 38 parábolas que Jesus conta no Novo Testamento, a maioria delas começa: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como, É o que Jesus mais se importava enquanto ele estava aqui: construir o reino de Deus, tá? Não a minha reputação, não a minha carreira, não os meus negócios, mas o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é o plano de Deus para a história. Então é o povo de Deus cumprindo os planos de Deus, os propósitos de Deus no planeta de Deus. E isso é o reino de Deus. A agenda de Deus é a redenção do mundo todo. Então, se você quer a bênção de Deus na sua vida, quantos querem a bênção de Deus na sua vida aqui? Se você quer a bênção de Deus na sua vida, se você quer o poder de Deus na sua vida, se você quer a unção fluindo através da sua vida, você precisa entender que você precisa se importar com aquilo que mais importa para Deus. Se você está aqui hoje, é porque você acredita que existe um Deus. Nós não estamos aqui, gente, porque nós acreditamos num conto de fadas. Nós não estamos aqui porque nós acreditamos numa mentira. Nós não estamos aqui porque a gente é louco. Você está aqui porque você acredita que existe um Deus. Você acredita que existe eternidade. Ou estou errado? Só que a gente vive a nossa vida como se essas coisas não fossem verdade. E se a gente acredita que existe um Deus, e que nós estamos caminhando em direção à eternidade, e que nós fomos feitos para a eternidade, você tem que se importar aqui na terra então, com aquilo que mais importa para Deus. E o que Deus se importa mais do que qualquer outra coisa? Deus, ele quer ter um encontro com seus filhos perdidos. Essa é a grande missão. Essa é a razão pelo qual Deus criou o universo. Ele quer uma família. Esse é o principal objetivo de Deus: construir sua família, seu reino. E é isso que a gente tem que fazer aqui no Relevância. Perguntaram para o pastor Rick Warren: o que te motiva a continuar depois de 43 anos de ministério? E ele respondeu assim: eu sou viciado em transformar vidas. Eu sou viciado em ver vidas transformadas.
Eles batizaram, gente, mais de 56 mil pessoas lá na Saddleback. E aí viraram para ele e falaram assim: você é muito sobre números. E ele falou assim: cada número representa uma pessoa. Todo número tem um nome. Todo número tem uma história de transformação. Todo número representa uma pessoa por qual Jesus derramou o seu sangue. E ele disse assim: nós contamos pessoas, porque pessoas contam. E aí o pastor falou assim: eu não acredito muito nesse negócio de ficar contando pessoas. Aí ele falou assim: tá, mas você conta oferta? Aí o pastor falou: lógico que eu conto. Ele falou assim: você conta aquilo que é importante para você. Então você está falando que dinheiro é mais importante que pessoas, porque a gente conta aquilo que conta. A gente se importa com aquilo que é importante. Sabe o que importa para Deus? As pessoas importam para Deus. As pessoas sempre vão importar para Deus mais que tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus nunca criou uma pessoa que Ele não amasse. Deus nunca criou uma pessoa para o qual Ele não tivesse um propósito. Deus nunca criou uma pessoa que Ele não quisesse no céu. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos entrem no seu reino. Que ninguém pereça, mas que todos tenham oportunidade de se arrepender. Isso, meus amigos, é a agenda de Deus. Sabe, mais que qualquer outra coisa que você possa falar é uma agenda inferior humana. Essa é a agenda de Deus. Sabe o quanto que Deus ele se importa com os perdidos? Olha para a cruz. Imagina a cruz agora. Quando você olha para a cruz, você vê aquilo que Deus mais se importa. Você vê Jesus de braços abertos, com pregos nas suas mãos, e o sangue escorrendo, e cada gota de sangue que cai da sua mão, Ele falando: esse é o tanto que eu amo pessoas. Cada gota de sangue que escorre de Jesus, é Jesus falando para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto que chega a doer. A cruz é Jesus falando para você: eu prefiro morrer do que viver sem você na minha vida. Isso é o tanto que pessoas importam para Deus. Essa é a agenda de Deus. Sabe, nada mais. A agenda de Deus, elas são pessoas entrando no seu reino. No livro de Apocalipse, diz que todos nós vamos chegar na eternidade, e a gente vai cantar uma canção juntos. Apocalipse 5:9 fala dessa canção: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Meu irmão, se você não tem isso como prioridade, você não está tendo prioridade que Deus tem para você. Esse versículo de Deus, ele nos mostra que o reino de Deus, ele é múltiplo. Toda língua, toda nação, toda tribo, o reino de Deus ele é global. O reino de Deus ele é multiétnico. O reino de Deus ama a diversidade. A diversidade foi ideia de Deus. O maior argumento que a gente pode ter contra qualquer tipo de racismo, sabe, a pessoa que diz que não gosta de pessoas que não se parecem comigo, sabe, a pessoa está fazendo um insulto para Deus, porque está falando que Deus errou de alguma maneira. Diversidade foi ideia de Deus. Se você não gosta de diversidade, você não vai gostar do céu, porque a maioria das pessoas que vai estar no céu não vai se parecer com você. A agenda de Deus é a redenção do mundo todo. Todo mundo tem um lugar nesse reino. Você sabe que um dos maiores problemas que a gente tem como igreja é que a gente se acostuma com essa mensagem. A gente se acostuma com isso. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelos seus pecados. Sabe, quanto mais tempo você é cristão, mais você se acostumou, e mais difícil para você é lembrar quão bom são as boas novas. Sabe, a gente talvez não se lembra, a gente se esquece do que é não ser salvo, do que é não ter Jesus, do que é não ter o Espírito Santo. A gente se esquece. Gente, se eu chegasse aqui hoje, falasse: pastor Oliver vai pagar um Outback para todo mundo, pode chamar à vontade. É uma boa nova, não é? Talvez você está aqui hoje sozinho, você ia ligar para o seu filho e falar: filho, vamos lá para o Outback agora que o pastor Oliver vai pagar a conta para nós, né?
Você não ia ligar, você ia ligar para o seu pai: pai, vamos lá para o Outback. Seu marido ou sua esposa que não está aqui, você ia ligar: me encontra no Outback hoje, porque pastor Oliver vai pagar lá a conta para nós. Isso é uma boa nova, meus irmãos. Quando você tem uma boa nova, você compartilha sobre ela. Você não tem compartilhado sobre a melhor boa nova que tem, porque você se acostumou com essa boa nova. Você se acostumou. E toda vez que você deixa de compartilhar essa boa nova, você está falando para a pessoa que está próximo de você: eu não ligo para você, você pode ir para o inferno. Toda vez que você deixa de falar sobre a boa nova de Jesus Cristo para alguém que é próximo de você, você está falando: eu não me importo com você, eu tenho os meus problemas, sabe, eu tenho as minhas coisas, eu já estou salvo, eu estou bem. Quando você para de compartilhar as boas novas, você está falando para o mundo: vocês podem ir para o inferno que eu não ligo. É isso que você está fazendo, é isso que você está falando. Qual foi a última vez que você compartilhou dessa boa nova para alguém? Sabe, tem pessoas da sua família que estão indo para o inferno e você não está fazendo nada. Tem pessoas do seu trabalho que estão indo para o inferno e você não está fazendo nada. Tem amigos que você fala que você gosta, estão indo para o inferno e você não está fazendo nada. Porque você já tem as boas novas, mas você parou de compartilhar sobre elas, porque você se acostumou com essas boas novas. Como que você supera isso? Quando eu fico desmotivado, meus irmãos, quando eu penso em desistir, sabe o que eu faço? Eu vejo um vídeo de um dos nossos batismos aqui, porque toda vez que eu vejo um batismo, isso lembra das mudanças que Deus fez na minha vida. E eu lembro também de milhares de vidas que estão sendo transformadas pela mensagem do Evangelho. Então, o primeiro passo, a gente precisa ter as prioridades corretas, propósitos corretos. A gente precisa adotar a agenda de Deus para as nossas vidas. E a segunda coisa, a gente precisa abandonar todas as distrações. O segredo de uma vida saudável é ter foco. Paulo diz aos corintianos, meus irmãos. Então, se você tinha alguma dúvida, de que time você deve torcer para agradar a Deus, Paulo diz aos corintianos, 1 Coríntios 7,35: e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem o quê? Sem distração alguma. Em outras palavras, você tem que decidir: você vai focar nos seus planos ou você vai focar nos planos de Deus para a sua vida? Jesus comandou: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida hoje? E aí você pergunta: como é que eu vou saber o que eu tenho buscado em primeiro lugar? É só você olhar como você gasta o seu tempo e como você gasta o seu dinheiro. Se você me der o seu calendário, a sua agenda, e você me der o seu extrato de cartão de crédito, eu vou te falar aquilo que é mais importante para você hoje. Aquilo que você coloca o seu tempo, aquilo que você coloca o seu dinheiro, é aquilo que é mais importante para você, são as suas prioridades. Jesus, ele disse para nós orarmos: venha o teu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Por que Jesus ele ia nos ensinar a orar isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele não nos diria para orar algo que já está feito, Ele não nos diria para orar algo que já aconteceu. Se Ele está falando para a gente orar isso, é porque isso ainda não aconteceu. Então no céu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No céu, a vontade de Deus, ela acontece de maneira perfeita, ela acontece de maneira completa, ela acontece instantaneamente, ela acontece o tempo todo, ela acontece de boa vontade. E nada disso é verdade aqui na terra. Aqui na terra, a vontade de Deus, ela é feita de maneira incompleta, ela é feita de vez em quando, ela é feita com uma mistura de muitas motivações, muitas vezes ela não acontece, ela é feita com rancor e ela é feita às vezes. Todo dia Deus tem uma vontade para a sua vida, todo dia Deus tem uma vontade para a sua vida. Mas sabe quem tem uma vontade para a sua vida todo dia também? Satanás tem uma vontade todo dia para a sua vida também. Então todo dia você tem a oportunidade de escolher: você vai viver a vontade de Deus ou você vai viver a vontade de Satanás.
Deus diz: ora, para que a minha vontade seja feita, assim na terra como é no céu. Você está dizendo: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita completa, alegremente, instantaneamente, continuamente e completamente aqui na terra. Atos 1:8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que tem te distraído pessoalmente de cumprir o chamado de Deus na sua vida? Você acha que esse direcionamento, ou essa grande comissão que Deus nos dá, você acha que ela é só para missionários? Você acha que ela é só para pastores? Se você fala que você é um seguidor de Cristo, Deus tem te chamado para construir o reino dele. Deixa eu te falar uma coisa, que Deus falou muito comigo enquanto eu estava estudando esses assuntos aqui. Deus tem uma grande missão, que é essa: ganhar todas as pessoas para Jesus, para que todas as pessoas estejam no céu, todos se arrependam e sejam redimidos. Essa é a grande missão de Jesus. Nós, como seguidores de Cristo, nós temos que adotar essa grande missão também. E aí você fala assim: tá, mas o meu chamado é ser um empresário. Glória a Deus por isso. Mas o seu chamado principal é discipular pessoas e ganhar gente para Jesus. Seu chamado como empresário é secundário. Você fala assim: ah, mas eu tenho um chamado para ser pastor. Glória a Deus por isso. Seu chamado principal é ganhar pessoas para Jesus e discipular essas pessoas. Ser pastor vai ser seu chamado secundário. Ah, mas meu chamado é ministrar louvor. Glória a Deus por isso. Mas seu chamado principal, sua primeira missão, ganhar pessoas para Jesus e discipular essas pessoas. Ministrar louvor é secundário. Você está entendendo isso? Quando a gente coloca as coisas fora de ordem, as coisas não acontecem, meus irmãos. Por exemplo, eu tive um filho agora. Eu amo meu filho, mas eu não posso, e é bom que eu ame o meu filho, mas eu não posso amar o meu filho mais do que eu amo a minha esposa. Isso é fora de ordem, isso vai acabar com a minha família, vai acabar com o meu casamento. Quando a gente faz as coisas fora de ordem, as coisas são destruídas. Se você tem colocado um chamado secundário acima da prioridade principal, vai dar ruim. Vai dar ruim. Todos nós temos uma missão principal: discipular pessoas e ganhar pessoas a ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Olha só que interessante isso. Se a gente estuda a palavra de Deus, você vai ver que Deus, Ele tem 5 propósitos para todo mundo aqui na terra. Deus tem 5 propósitos para todo mundo, para todo cristão. Você tem o propósito de amar a Deus, de amar a família do reino, de crescer em Deus, de servir a Deus e de compartilhar sobre Deus. E olha só que interessante, dos 5 propósitos que Deus tem para todos nós, como cristãos, 4 deles a gente pode fazer no céu. No céu você pode adorar a Deus, você pode ter comunhão, você pode crescer no céu, você pode servir no céu. A única coisa que você não pode fazer no céu é compartilhar o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda, testemunhar e evangelizar. Então, se outras 4 coisas a gente pode fazer no céu, qual que é a única razão de Deus ter deixado você aqui na terra, meus irmãos? Qual que é a única razão de Deus ter deixado? A palavra fala que nós fomos feitos para a eternidade. Se a gente foi feito para a eternidade, por que que no momento que a gente é salvo, a gente é deixado aqui na terra com sofrimento, com dor, com doença, com tristeza, com medo, com angústia, com amargura? Por que que se a gente foi feito para a eternidade, no momento que a gente é salvo, Deus não levou a gente diretamente para o céu? Por que será? Sabe por quê, meus irmãos? Tem 2 coisas que você não vai poder fazer no céu. Sabe o que que é? No céu você não vai poder pecar e você não vai poder testemunhar sobre Jesus Cristo. Para qual dessas 2 coisas você acha que Deus deixou você aqui na terra? Para pecar ou para testemunhar? Por que que a igreja ela deve crescer? Por causa disso, meus irmãos. Se a gente não crescer, se a gente não espalhar as boas novas, a gente está mandando todo mundo para o inferno. O Rick Warren, ele contou um testemunho do pai dele. Fala que o pai dele morreu de câncer.
E o pai dele pastoreou uma igreja que era pequena, já estou quase encerrando com isso daqui. E o pai dele tinha uma igreja pequena, mas era construtor. O pai dele construiu mais de 150 igrejas, prédios ao redor do mundo. Onde havia incêndio, inundação, ele juntava pessoas e ia lá reconstruir. E quando ele estava para morrer, já estava diagnosticado com câncer, ele virou para o pai dele e falou: ei pai, o que você quer fazer? Ele falou: tenho mais uma igreja em mim. E sabe o que eles fizeram? A última foto que o Rick Warren tem com o pai dele, eles foram para a Sibéria construir mais uma igreja lá. É a última foto que eles têm juntos. Ele e o pai dele construindo uma igreja na Sibéria. E aí, o pai dele, ao final da vida, estava no hospital, começou a ter delírios, E aí quando ele estava tendo esses delírios, ele tentava levantar da cama. E aí o que ele começava a falar? Eu preciso ganhar mais uma vida para Jesus. Eu preciso ganhar mais uma vida para Jesus. Eu preciso ganhar mais uma vida para Jesus. E aí eles falaram: não, agora você não pode e tal. Mas aí diz que o Rick Warren, ele começou a se emocionar muito e agradecer a Deus por ter um pai que no final da vida enxergou como prioridade as coisas do reino. Não ficou falando sobre suas conquistas pessoais, não ficou falando sobre o que ele conquistou, o que ele fez, não ficou falando sobre finanças, sobre dinheiro, mas um pai que ao final da vida entendeu que a prioridade da vida dele tinha sido o reino de Deus. E aí quando ele viu que não podia mais levantar, ele colocou a mão sobre a cabeça do Rick Warren e falou assim: ganha mais uma alma para Jesus, salva mais uma alma para Jesus, ganha mais uma vida para Jesus. E ele decidiu fazer desse o tema da vida dele. Ele se aposentou agora recentemente, depois de 43 anos de ministério, mas ele falou assim: eu não acredito em aposentadoria do reino de Deus. E ele decidiu que pelo resto da vida dele, ele vai continuar ganhando mais uma alma para Jesus. Ganhando mais uma alma para Jesus. Põe a mão a quem está do seu lado e fala assim: ganha mais uma alma para Jesus. A do outro lado também: ganha mais uma alma para Jesus. Ganha mais uma alma para Jesus. Vamos fazer esse o tema do nosso ano. Vamos fazer esse o tema da nossa vida. Ganhar mais uma alma para Jesus, meus irmãos. Nada importa mais. Olha só esses dados aqui. Nos próximos 365 dias, tá? Nesse ano agora, 400 mil pessoas vão morrer aqui no estado de São Paulo. Em torno de 1,5 milhão de pessoas vão morrer no Brasil. Não importa se essas pessoas são de esquerda, se são de direita, se são amarelos, se são pretos ou se são brancos. 1,5 milhão de pessoas vão morrer no Brasil. E muitas dessas pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo. No mundo, meus irmãos, 55 milhões de pessoas morrem todo ano. E a maioria dessas pessoas está indo para a eternidade sem Cristo. Vamos ganhar mais uma alma para Jesus. Vamos ganhar mais uma alma para Jesus. Esse é o chamado que Deus tem para nós esse ano. Você recebe isso para a sua vida? Quem vai ganhar mais uma alma para Jesus esse ano? Quem vai ganhar mais uma alma para Jesus esse ano? Fica de pé no seu lugar.